Calazans em outro vídeo de heráldica. Esse é um livrinho de heráldica infantil. Isso é vendido para crianças na Europa, porque lá as crianças estudam o que são os símbolos, que são a origem da história deles, né? Que é a nossa história, de toda a humanidade, né? Um exemplo desse livro famoso é essa imagem. Caiu tudo. Tem uns recortes dentro. Porque eu comprei, se não me engano, no Poitiers, esse livro, onde mostra as ordens de cavalaria e as espadas. Então aqui, Santo Sepulcro, a Malta, vê que a roupa muda, os Templários, essa com a concha no meio, que parece uma espada, é Saint-Jacques de l'Épée, Santiago de Compostela, Mata-Mouros. E aqui o Teutônico, que são os famosos alemães. Essa aqui depois foi usada por aquele alemão de bigodinho com o nome de Cruz de Ferro. Virou uma medalha do nacional-socialismo. Mas são os cavaleiros teutônicos, né? Os cavaleiros alemães. E esses são espanhóis, os templários franceses, de certa forma. A Cruz de Malta é da Ilha de Malta. Depois nós vamos falar da Cruz de Malta num outro vídeo sobre o palíndromo Sator Arepo Tenete Opera Rotas. Então essa imagem é muito famosa, vocês vão ver, muito reproduzida, sem citar a fonte. A fonte é este livro, que é um livro infantil, um livro para crianças, por isso tem essas ilustrações. É bem coisa de francês, né? E fala várias coisas dos escudos e tal, mas o que a gente vai falar hoje é esse aqui. As guildas, as corporações de ofício. Então, o que seria uma guilda? Seria o ancestral do sindicato, mas não é bem um sindicato. O cara, por exemplo, para você estudar, para você trabalhar com alguma coisa, metalurgia, costura, você tinha que estudar num ateliê de costura. Até hoje não tem um ateliê. Num ateliê de perfumaria, tem o filme O Perfume que fala disso. Então você era aprendiz. Depois você, há uns anos aprendendo, você virava companheiro, que você já era um auxiliar do cara meio que igual a ele. E aí depois você fazia testes com outros caras da guilda, e aí você ganhava o título de mestre, aprendiz, companheiro e mestre. Sim, são os mesmos números da maçonaria. E aí você tinha o direito de usar o símbolo da guilda. Então havia uma distribuição. Por exemplo, uma cidade com X pessoas podia ter 2 ferreiros, 2 marceneiros. Agora uma cidade pequena só podia ter um. Então você não podia se estabelecer numa cidade onde houvesse um, a menos que ele estivesse morrendo ou não tivesse treinado o filho dele para ele também ser mestre e estar na guilda. Então nem necessariamente eram os filhos, você pegava aprendizes de outros voluntários, o cara tinha vários aprendizes. Daí então, que vem aquela história de ofício, oficina. Sim, as oficinas são os mestres de ofício. Ofício é trabalho, oficina é onde você trabalha. Então o ofício de carpinteiro. O ofício de carpinteiro, o ofício de perfumaria, o ofício de costureiro. E o termo ateliê vem disso. Alfaiate. O alfaiate, ateliê de alfaiate, ateliê de costureira. Então vamos ver o símbolo de algumas guildas para você entender. Não é bem sindicato, eles se organizavam como mais ou menos, mas não havia greves, não havia sabotagem de você quebrar as coisas, porque as coisas eram deles, o que eles iam quebrar, né? E os aprendizes estavam aprendendo para um dia ser o profissional, ser o mestre de ofício. Então aqui nós temos o primeiro, boulanger, padeiro. Esse é o símbolo da guilda dos padeiros. São 2 pás com 3 pães em cada, porque a pá que põe dentro do forno do padeiro o pão. Le boucher é o açougueiro. Vê que ele tem umas facas. Boucher, o açougueiro tem o Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, porque eles comiam muito mais cordeiro do que vaca. E galinha você matava em casa, você não precisava dos instrumentos de um açougueiro. Aqui, les harmonier é uma pele aberta, é pelagem, seria o cara que trabalha com peles de animais. Peleteiro. Pele de raposa, é difícil traduzir, né? Pele de raposa, você cai em palavras de português em desuso, né? Então os peleiros ou peleteiros são os que trabalham com peles, é um arminho aberto, é a pele de arminho, de coelho, de sei lá. Os mestres de ferramentas vendem ferramentas, eles fazem a ferradura no cavalo, eles fazem martelos, pinças, tal, são uma espécie de ferreiros. Marchand d'espèces, mercadores de especiarias, são 2 navios e uma balança, porque eles pesam as especiarias. O que é especiaria? Cravo, canela, noz moscada, pimenta, as coisas que vinham da Índia, vinham pela Rota da Seda. Lembra que Marco Polo, o pai e a família, eles faziam esse caminho, chegaram até a China, mas sempre houve a Rota da Seda. Corantes então, também. Corantes também, corantes fenícios, que são púrpura. Um detalhe, púrpura era a cor dos nobres, e púrpura é roxo.
é tirado de uma espécie, tanto vermelho quanto púrpura dos fenícios, era tirado do marisco, de um tipo de marisco típico ali. Lembra que fenício é libanês, nós estamos falando de Líbano. E Trípoli, Beirute, aquelas cidades. Então, quando você fala dessas tinturas, lembra Porfírio, o cara da árvore de Porfírio? Porfírio quer dizer púrpura. O nome dele é uma brincadeira com ele ser fenício e ter o nome deles serem mercadores de púrpura. O púrpura, ou roxo, que era tirado do marisco, da ostra, do bichinho, ele tinha cheiro. Então o pessoal dizia que quando estava para cruzar a esquina, você já sentia que vinha um nobre, porque tinha cheiro de peixe podre. Que delícia. Que coisa bonita. Nossa. Ninguém fala disso, né? Não, então as roupas dos nobres que eram feitas de cor púrpura, dos reis também. Os livros de história não tem cheiro. Os livros de história não tem cheiro, os filmes não tem cheiro, porque é um cheiro de peixe podre, o púrpura. Então o corante púrpura, o corante laranja, esses corantes, como como é que chama? Açafrão, aquele amarelo que põe na comida. Toda essa açafrão, pimenta, vários tipos de pimenta, pimenta noz moscada, todas essas coisas vinham desses mercadores de... As flores secas, a camomila. Sim, as flores secas. Tudo isso que vinha de navio e era vendido a peso. Anis. Sim, o anis. Então são os mercadores de especiarias. Tayã, vê que o símbolo é uma tesoura. Então eles são os alfaiates. São os ateliês de alfaiate. Onde houvesse uma casa e na porta tivesse esse símbolo, podia estar com a cor azul, podia ser feito em pano, podia ser feito em madeira, ou podia estar talhado na própria pedra da entrada da casa. Aqui mora um alfaiate, aqui tem um ateliê de alfaiate. A sala de entrada, à noite os caras comem ali, a família come ali, fica ali, mas de dia era usada como ateliê de alfaiate. Os menuisiers são os de tinha muito aquele costume que a sala da frente da casa, ou as salas da frente da casa, é a loja. Sim, era a loja, era a sala de visita. A sala de visita é a loja. Você fica ali. As casas medievais são pequenas, isso é a sala de jantar e sala de visita ao mesmo tempo. Você passa ali o tempo inteiro. É onde você passa o tempo, ali tem iluminação, ali tem... Os quartos são pequenininhos, são só camas. Se você vê em Assis, o quarto de São Francisco de Assis parece um armário. É menor às que um quarto de empregada. Às vezes não tem nem janela para conservar calor. O dele nem tinha janela, porque conserva o calor. Então você tem uma vela que só vai atender quando é necessário e depois você vai dormir. E duas pedrinhas para você bater para soltar uma faísca e acender a vela. Quer dizer, é uma outra realidade, né? Então aqui são então explicando, o padeiro você não precisa, vai ter o cheiro, mas ele punha esse símbolo na porta, o açougueiro punha esse símbolo na porta, e assim por diante. Os madeireiros, menuisiers, eles vendiam lenha, porque você tinha ou carvão ou lenha para esquentar a sua lareira, para cozinhar. Os carvoeiros, né? Então vê que cada um deles, a roupa não tem a ver, mas cada um deles é o símbolo que está na porta da loja, que você já sabia. Por que tinha esse símbolo? Porque muita gente na Idade Média, por que o Fulcanelli fala que as catedrais são bíblias de pedra? Porque elas são imagens, vitrais, esculturas, a própria arquitetura. Depois nós vamos falar um só de catedrais, vai ter um vídeo só de catedrais. Os afrescos, os mosaicos. Então tudo isso é porque as pessoas não sabiam ler. A Via Crucis que tem em volta das igrejas, tinha na Idade Média, algumas igrejas ainda têm, são as estações de Jesus subindo pro Calvário, ele caindo, ajudando, encontrando a Verônica que esfrega o rosto dele, sai uma imagem. Ele encontra a Virgem Maria, a mãe. Encontra a mãe, a Virgem Maria. Então a trajetória dele é uma história em quadrinho, está contando em imagens, você vai andando e seguindo e o padre ia explicando para as crianças, cada um, para elas fazerem a primeira comunhão. Depois quando faziam o crisma, depois quando faziam o noivado, o preparatório de noivo. Quer dizer, você repetia essa história várias vezes, além das leituras de Bíblia, né? Com comentários mais aprofundados. Sim, com como é que chama? As homilias, né? Os discursos em cima. Um exemplo de discurso para brasileiros: Sermão do Santo Antônio aos Peixes, do Padre Vieira. Sermão do Santo Antônio pelo bom sucesso das armas de Lisboa contra, acho que é a Holanda, que é também do Padre Vieira. Eu sou muito influenciado pelo Padre Vieira, eu gosto de fazer estruturas barrocas, que tem muitas, por exemplo, repetições em crescente, por exemplo, quente, fervendo, escaldante. Essa gradação emocional é típica de período barroco. Você vê que eu faço isso falando e eu faço isso em escrita também. Meu professor de literatura dizia: você leu muito Padre Vieira, te fez mal isso aí, porque é uma retórica antiga. Então, mas é isso aí. Então são as guildas, na porta de cada um tem isso aqui. Esse aqui são os
Corronier são os que vendem facas e cutelos, são um tipo específico de ferreiro, como os caras que fazem ferradura. Depois os chaudronniers, chaudron é caldeirão, são os que vendem os caldeirões, os apoios para esquentar, para pôr o fogo embaixo. Caldeirero. E caldeireiros, são os caldeireiros. Sim, e as pás para você mexer dentro do caldeirão de metal também. São os especialistas em fazer. Você vê, tem o ferreiro que faz caldeirão, o ferreiro que faz faca e cutelo, o ferreiro que põe as ferradura em cavalo. Aquela ferro o cavalo. Esse aqui você vai achar engraçado. Gantier. Gantier é luva. Gantier são fabricantes de luvas. É um cara que sabe com uma agulha fininha, curva, costurar um couro. Normalmente é um couro fino também, pode ser couro. Pelica. É pelica. Ou é uma pelica, ou é um couro de porco, que é um couro com uma pele fininha, que eram as luvas que eram luvas delicadas, finas, tinham que ter flexibilidade para o cara poder mexer a mão. Então o cara é especialista em costurar couro, curtir e costurar couro fino. Então é o luveiro, seria a tradução hoje, né? Existe uma ordem de cavalaria que o rei foi dançar, chamou a moça para dançar no baile, a moça era uma moça solteira, virgem, e ela esqueceu de pôr a luva e ele dançou com ela e tocou na mão dela, pele com pele! Ah! E ela é virgem, ela não foi tocada por um homem, só pelo pai, o irmão. Então o pessoal começou a rir, a brincar, porque ele estava tocando na pele dela. O rei parou, tinha as luvas dele no cinto. Ele tirou a luva, gritou Onissoak malipans. Envergonhe-se, em francês arcaico. Onissoak malipans. Envergonhe-se quem pensar mal. E ele joga a luva dele no chão. Jogar a luva também era um jeito de você desafiar o outro. É uma ofensa jogar a luva no chão, porque a luva é cara, é complicada, tem um cara específico para fazer, lojas específicas. Então ele joga no chão e ele cria uma ordem de cavalaria para a defesa de donzelas. A defesa das moças virgens, que chama a ordem da jarreteira. Jarreteira, se eu não me engano, é um tipo de liga, uma peça que coloca na meia, mas não tenho muita certeza. Mas a história começa assim, e o dístico, a frase que vem no escudo dessa ordem, de defesa de virtude das mulheres, de mulheres virgens, Oni soa que mal y pense. Envergonhe-se quem pensar mal. Então isso é uma brincadeira, um caso ao acaso, anedótico, gera uma ordem de cavalaria, um negócio besta que aconteceu num baile. Queria uma ordem de cavalaria, tem centenas de cavaleiros, até hoje acho que ainda existe essa ordem, e existem os caras que ganham a comenda, a medalha dessa ordem, e passam a fazer parte dessa ordem, quer dizer, uma ordem de cavalaria de defesa da virtude feminina. Não é bem o que você ouviu no seu professor de história falando da Idade Média, né? É bem diferente. Então, os gantiers, e por último, os peixeiros. Poisson é peixeiro, os peixeiros, que são os caras que vendiam peixe. E aqui é a bandeira da Boa Vila de Paris, a bandeira da cidade de Paris, com as flores de lis. Como é uma bandeira em pano, ela não tem em cima aquela coroa, que é a coroa dos escudos de bandeira. Então, e tem um barco, né? Tem um barco porque a ilha de la Ville, Paris, era Lutécia para os romanos. É um porto. Era um porto. E era um porto fundado por fenícios. Os fenícios entraram no Rio Sena, chegaram até lá, viram uma ilha e falaram, opa, é aqui, tem defesa dos dois lados, faço um porto, não tem ponte nenhuma, só é um porto e a gente vende, aqui é o estoque, aqui a gente faz os armazéns com estoque e a gente vende para o pessoal nas bordas. Mas ninguém pode chegar aqui porque a gente vai pôr soldados defendendo, porque é o nosso estoque. Então, os fenícios, os caras lá do Líbano, da Fenícia, eles fundaram Paris, eles fundaram Lisboa, eles dizem que eles fundaram mais umas 3, 4, e esses fenícios que vão ter as guerras púnicas com os romanos, né? Aníbal com os elefantes, aquela coisa. A capital deles era Tiro. Uma rainha tem uma briga lá com a de herança, parece que um dos filhos dela, um sobrinho pegou, eu não lembrei da história. Ela sai nervosa e muita parte dos fenícios saem com ela de Tiro. Uma boa parte da nobreza, dos soldados. Ela vai escolher um lugar e monta uma cidade que ela chama, em fenício, Cidade Nova, Cartago. Cartago, de água nova e Carte cidade, em fenício. Então ela funda a cidade nova, ela cresce tanto que faz sombra a Roma, ela é anterior a Roma, né? E Roma vai ter o Catão, o orador, o jurista, me lembro que ele falava, todos os discursos dele, acho que é Catão, no final ele falava Delenda Cartago. Então ele falava, nós temos que varrer mais as ruas, nós temos que equipar melhor os exércitos, no fim de cada dia, nós temos que equipar melhor os exércitos. Muito obrigado, Delenda Cartago. Destruam Cartago. Aí nós temos que varrer melhor as ruas, porque tá cheio de pombo e tal, não sei o que, muito obrigado, vamos votar isso. Delenda Cartago.
Então todo o final de discurso dele, a vida inteira, ele dizia: delenda Cartago, destruam Cartago. Lembrando que quando Cartago existisse, Roma não seria a única. Não seria a única dona do Mediterrâneo. Depois Cartago cresce tanto, quando chega a um certo tamanho, as cidades tinham que abrir outra cidade. Isso está nas constituições de Esparta, Atenas, Tebas, desde os gregos tinha. Roma não seguiu muito isso, mas a maioria das cidades seguia essa regra. Porque é impossível dar água, comida e condições de vida para um número de mais de 500 mil pessoas. Então, 500 mil era um negócio absurdo, considerando a época. A época, nós estamos falando de idade antiga. Os meios de produção Sim. da época. Romano ainda tinha o aqueduto, ainda conseguiam um pouco mais, por isso que eles conseguiam uma cidade maior, Roma. Mas, via de regra, você ainda tinha que ter onde você aguentasse dar água para essas pessoas. Sim, porque tem o descarte, né? O lixo, as fezes, o esgoto. É complicado, não tinha esgoto, é complicado, não tinha rede de esgoto. E aí, então os fenícios fundaram isso tudo, e os fenícios das guerras púnicas, guerras com Roma, a uma certa altura Cartago cresceu tanto que eles criaram uma cidade nova, Cartagena, gen é filho, genético, né? Então, Gênese, Cartagena, a cidade que nasceu de Cartago, Cartagena, que é uma outra cidade. Depois de um tratado de paz com Cartago, os romanos deram os cartaginenses aceitaram não ter exército. Aí o que aconteceu? Todos os vizinhos deles começaram a atacar a cidade, cada vez um vinha atacando. Aí eles armaram um exército, mas o acordo com Roma é que eles tinham que chamar Roma para defender. Roma nunca vinha para defender. Aí a uma certa altura eles montaram o exército, romperam o tratado. Foi a desculpa para Roma atacar, delenda Cartago, destruir Cartago e salgar a terra em volta, porque ela precisa de uma área verde em volta para alimentar a cidade com verduras, frutas. Eles destroem Cartago e salgam em volta, só sobra Cartagena. Então é a história desses mercadores de Cartago, né? Que não era o tema desse vídeo, mas acabou chegando graças à pergunta da produção Ivani Cevaroli. Então é isso, eu queria falar das guildas, indicar esse livro, infelizmente ele está em francês, né? Não tem em português, Pierre Joubert, é um livro infantil. É um livrinho para crianças, mas explicando... quem se interessa... Sim, quem se interessar, isso é fácil de achar na internet. Tem até PDFs desse quem livro. se interessa por heráldica é o chave. As famílias principais, as estruturas heráldicas, tem um monte explicando cada família. Tá dando sombras. Explicando cada família, que nem ia mostrar isso aqui, porque sai um pouco do... E uma coisa que é interessante, deixa eu ver pra frente, uma coisa que é interessante, como seriam... Aqui são os escudos dos clãs da Escócia, os escudos dos cantões suíços, cantões da Suíça. A Suíça é a confederação helvética, ela não é não tem unidade central. Ela é uma confederação, todas que nós conhecemos são federações, né? Isso é uma confederação. São os cantões suíços, cada um tem esse símbolo até hoje. Aqui são os clãs escoceses, que eles usam um escudo de lado, com o elmo em cima e o dístico. Muitos dísticos vão estar em francês, porque a França que invadiu aquilo lá e dominou a Inglaterra toda, né? Então é isso aí, mostrar um pouco de família séria, mostrar só mais um. Aqui é a sequência, nós mostramos as coroas no outro vídeo, aqui estão as coroas a hierarquia do imperador, o rei, o príncipe, o delfim, o príncipe, o rei, o marquês, príncipe de sangue, duque, conde e por último o barão. Tá na sequência, se você for indo e vindo, barão é o menor. Esse é um símbolo de um dos barões, né? É o escudo heráldico do cara. E aí vai, conde, vice-conde, rei, imperador. Então esse aqui nós tínhamos um outro vídeo que mostramos as coroas, aí o pessoal perguntou se tinha algum outro desenho, tem esse aqui, é bem melhor. Por que não se usam mais estes símbolos hoje? Por quê? Por quê eles não usam? Porque eu ficaria assim. Como você tem que pôr o pai, o avô, tem que pôr as famílias nobres todas, você não pode ignorar, você começa a ter sobreposições. Então um escudo de uma pessoa... Deixa o livro mais da vertical. Isso. Um escudo de uma pessoa de hoje estaria um negócio desse tamanho. Porque lembra, você tem um pai e uma mãe. Eles também tiveram um pai e a mãe. Então são 4 avós. Eles também tiveram um pai e a mãe. Então são 8 bisavós, 16 tataravós. É progressão geométrica. Então vai crescendo. Cada nobre que tinha na família, você vai ter que pôr o brasão. A menos que ele fosse filho do irmão de um papa. Fica elegível. Imagina isso aqui num papel de carta. Imagina isso num anel para fazer um sinete para você colocar no lacre. Vira um borrão. Imagina isso aqui num papel de carta, ele é maior que papel de carta. Se você encolher isso aqui, vira um borrão também. Então esse é o problema da heráldica quando o tempo passa, porque você vai ter que obedecer cada canto, tem uma ordem, lado da mãe, lado do pai, canto esquerdo, canto direito. É um negócio maluco. Então,
Essa é a razão que o pessoal não usa. Você pegar um nobre de hoje, esse seria o escudo do cara. Daí para pior. Porque você não pode tirar ninguém dos nomes de família do escudo. Sim. Não é ofensa. É uma ofensa violenta você tirar alguém. Então você não pode tirar. Então você vai embora. Aqui você tem Autriche, você tem várias Barcelonas, você tem esses 3 são Barcelona. Aqui é um Barcelona com França. Peraí. Aqui é Barcelona com França, Flor de Lis. 2 Barcelona aqui Inglaterra, aqui não lembro o que é isso. Aqui um sacerdote, aqui devia ser a irmã de um papa. Que eu acho que é de papa esse paramento, não tenho certeza. Que é compridão, é branco é papa. Então isso aqui é a irmã de um papa, casou com esse cara aqui, e ele tem que estar aqui. Aí tem um passarinho com a coroa, que também e aí vai. É uma loucura, é um negócio maluco. O Delfim, já que era um príncipe herdeiro que não chegou a ser rei, então ele tem o golfinho, Delfim. Peraí, para um pouco. Delfim, da França. Golfinho. Delfim. Esse aqui é suíço, e assim vai, o negócio vira uma coisa louca, porque realmente não é possível. Ó, como eles vão ficando, aqui é o anterior, mostrando, fica louco. Aqui são os quadrantes, a lógica disso, tem regras para isso. Como montar, né? Como montar o seu escudo. A posição de cada símbolo. Sim, aí pela hierarquia, um duque vai em cima, mas os caras, como é que chama? O barão vai ficar lá embaixo, porque segue aquela hierarquia das coroas, a ordem dos títulos. E assim vai, você vê que não é brincadeira, são centenas de famílias e vai ter um monte de regras para isso. Mas o que eu queria falar era falar desse livro e das guildas. Esse vídeo é sobre corporações, até teve a ver falar dos fenícios, porque os fenícios são comerciantes e a gente mostrou os pescadores. Então aqueles símbolos das guildas, você pode dar um print disso ou procurar na internet, né? Tem esse livro em PDF, você vai achar muito fácil, que é um livro para criancinha. Tá em francês. Não sei se alguém traduziu isso, tá em francês, mas... Vários livros de heráldica brasileiros usam aquela imagem que eu mostrei das ordens de cavalaria. Isso é uma constante. E não citam de onde vem, a maioria não cita. Um ou outro cita, acho que 2 citam. E é bom lembrar também que vários carnavalescos do Rio de Janeiro eram museólogos. Tem 2 deles que trabalhavam com heráldica. Eu tenho apostila num curso de heráldica que uma aluna me trouxe, que o tio dela tinha feito esse curso, ela tinha apostila. É o curso de heráldica não lembro se é Clóvis Bornai, se é no Joãozinho 30, não lembro quem era. Mas era um que era museólogo, ele trabalhava no museu e ele dava cursos de heráldica e o cara, ele sabia o que ele estava fazendo. Então as coisas que a gente vê no carnaval, agora nem tanto que virou uma palhaçada, virou muito política, muito... distorções, puseram até em 2025 puseram Dom Pedro II sendo decapitado por um índio e ele falava tupi-guarani e protegia os índios. Esse ano teve Jesus? Teve um ano que teve Jesus, vários anos. Esse? Vários anos teve Jesus. Antes da pandemia também teve um. Jesus sendo espancado pelo demônio, vencido pelo demônio, depois abraçando o demônio, se submetendo ao demônio, e aí vai... É carnaval, carnaval é a festa das bacantes, é o frenesi das bacantes, né? É a loucura, é o dionisíaco. E se você estudar essas coisas, você vê o quanto é interessante, quando você entende a história da humanidade, do cristianismo principalmente, porque esses caras todos eram cruzados, todos esses caras eram cavaleiros, porque você ganha o título de cavaleiro. Quando nós vamos mostrar escudos específicos, e aí a gente vai falar mais, para não ficar longo o vídeo, vamos falar outro, até deve estar, já está longo esse, né? E era isso. Flávio Calazans Zanzães falando sobre heráldica, segundo ou terceiro vídeo, nem lembro mais.